Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Glória a Deus, aleluia. Estenda suas mãos para cá, para orar pela serva do Senhor. Amém? Amado e querido Deus, aqui está, Senhor, a tua pequena, a tua serva, Pai, na qual o Senhor escolheu nesta manhã, Pai, para trazer a tua palavra. Meu Senhor, o que importa nesta manhã é que ela diminua e o Senhor cresça e apareça, Pai. Senhor, usa a boca da tua serva, meu Senhor, nesta manhã para trazer algo revelado vindo do teu trono. Usa ela poderosamente, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos, Pai. Pai, nós estamos aqui para ouvir a tua voz através da tua serva. Desde já abençoamos a vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém? E a igreja pode adorar o Senhor com as palmas. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Gente, é motivo de muita alegria estar aqui, trazendo a mensagem do Senhor no domingo. Mas antes de eu começar com a palavra, eu gostaria de falar com a irmã Cíntia que quando você estava dando o seu testemunho, eu estava me arrepiando muito e Deus estava falando no meu coração, né, testificando no meu coração que é dessa maneira que Ele trabalha, né? Às vezes a gente não entende e tem coisas no Senhor que é para a gente não entender mesmo, é só para a gente crer, mas tem horas que nem crer a gente quer, e quando no final o Senhor se revela, a gente diz, meu Deus, o Senhor estava a todo momento, né? As coisas acontecendo e a gente não entende realmente que o Senhor está trabalhando. Então, o tempo inteiro o Espírito está ali me arrepiando. E depois, no final, ele falou assim, é dessa maneira que eu trabalho, né? Você dando testemunho de tudo que aconteceu para que viesse a bênção acontecer. Quando você falou assim, eu não pediria, realmente o Senhor conhece. O Senhor nos conhece, que quando eu falo com o meu esposo em casa, às vezes eu digo assim, que muitas vezes quando alguém vem revelar algo a mim, eu sempre fico naquela, sabe assim? Ou às vezes eu ouço a voz do Senhor e fico, oh, meu Deus, o Senhor é minha mente. Então ele agora fala comigo na palavra dele, para eu não ter dúvidas. Ou então ele fala de uma maneira tão resistente, tão firme, que não tem como não acreditar que é Deus falando no meu coração. Então, e o Senhor me fez lembrar de uma situação que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu gostaria de compartilhar com a igreja antes de entrar na palavra. Que se Ele me lembrou também é algo para edificar a igreja. Ontem, o Senhor sempre fala muito comigo na cozinha, quando eu estou lavando louça. Cada um tem sua experiência com o Senhor, e comigo sempre é lavando louça. Às vezes eu estou na palavra, mas ali eu não estou ouvindo. Mas depois eu vou lavar a louça, eu vou ali conversar com o Senhor e Ele me fala comigo grandiosamente. E o Senhor me lembrou, na minha adolescência, uma época eu estava na casa de uma amiga. E essa amiga, assim, tinham vários irmãos, e o irmão mais velho dela chegou totalmente transtornado, e eu nunca tinha visto esse jovem, né? Na época eu acho que ele tinha uns 24 para 25 anos. Eu nunca tinha visto ele da maneira que ele estava, bêbado, totalmente bêbado. Só que era um bêbado diferente. Ele chegou muito transtornado. Só que a gente não entende. Mas é o trabalhar do Senhor. E naquele dia, ele estava diferente, ele estava desnorteado pela casa, parecendo que queria quebrar as coisas, e as meninas ficaram com medo. E eram todas na mesma idade, eu acho que eu tinha o quê? 14 para 15 anos, sempre fui grandona, né? E elas eram menores um pouco. Ou
elas ficaram com medo em casa, porque só tinham elas, e o irmão chegou desse jeito, e ele já não morava mais na casa da mãe, morava mais acima. E aí o que aconteceu? Ele começou a falar algo como pessoas manifestadas, só que eu não entendia muito, porque eu só tinha ido na Igreja Universal uma vez. Na Igreja Universal as pessoas realmente a gente vê mais pessoas manifestando demônios, em outras igrejas nem tanto. Agora a gente vê, mas antes, naquela época, não existia. Quem trabalhava com libertação mais era Universal. E eu tinha ido umas 2 vezes, porque a mãe dessa amiga minha frequentava a Universal, e eu tinha visto, achava estranho, e naquele dia aquele rapaz estava daquele jeito. E eu disse assim, eu não sei porquê, mas hoje eu creio que Deus, ele trabalha na nossa vida. E aí eu pego ali, tem um óleo ungido aí, olha bem, eu nunca tinha frequentado a igreja evangélica, mas eu sabia que tinha um óleo ungido que a mãe dela usava, e eu simplesmente peguei a garrafinha do óleo ungido, e ele estava no banheiro, embaixo do chuveiro, todo vestido, que eu consegui botar ele no chuveiro para poder passar a bebedeira. E eu peguei o óleo ungido e taquei o óleo ungido nele. Naquele momento ali, eu comecei a repreender, só que eu não sabia, mas eu comecei a repreender. E repreendi ali, em nome de Jesus, saia, porque eu tinha ouvido. Eu não agia a fé, eu apenas repeti. Mas o Senhor agiu ali naquele momento, porque só tinha jovens ali. Amém. E aí ele ficou revoltado, falando muitas coisas, com raiva, com ódio, que a boca chega e espumava. Eu repreendi, aliás, as meninas na porta do banheiro não apareceu. Eu ali não tive medo em momento nenhum. Mas eu perguntei ao Senhor, Senhor, por que o Senhor me lembrou disso? Porque tanto tempo se passou. Aí ele me fez lembrar de Davi. Davi, ninguém viu Davi matando o leão. Ninguém viu Davi matando o urso. Mas Deus estava preparando Davi. Ele falou no meu coração. Ninguém viu você libertando aquele jovem. Ninguém viu muitas coisas que você já fez para mim. Mas eu te preparei, eu te forjei. Eu falei isso pro meu esposo, olha, vida. Quando o Espírito vai falando comigo assim, eu chamo ele rápido. Amor, você não sabe o que foi que o Senhor falou comigo agora. Aí ele fala o que foi. Aí eu passei para ele e disse, ele, glória a Deus, glória a Deus. Ele disse, sabe por quê? Porque quando vem esses questionamentos na nossa vida, a gente toma aquele baque, aquele choque. Mas quando o Senhor, ele afirma em nosso coração que quem nos escolheu foi Ele, que quem nos preparou foi Ele. E eu sempre disse, e eu sempre digo com toda a pureza do meu coração, eu não faço questão de títulos, eu faço questão de fazer a vontade do Senhor ali fora. E é lá que Ele me usa. Ele me usa com pessoas totalmente com relacionamento destruído, pessoas, e sempre casais, e sempre alguém que está com relacionamento destruído, e o Espírito Santo me usa ali para mudar a situação daquela pessoa. Então eu estou passando por essa escola há muito tempo. Então o Senhor sabe onde Ele está me colocando, ele sabe os momentos que eu vou precisar lembrar das experiências que Ele me fez passar, dos leões que Ele já me permitiu rasgar. O pastor Tiago até falou na pregação anterior, não me lembro quando, mas esse mês ainda, que um homem de quase 2 metros foi lá, que ele não deixou passar no portão, e que aí essa tranquilidade que o Espírito Santo me dá, isso aí eu sei que é Ele que me dá, porque eu vou enfrentar um homem de 2 metros de altura totalmente transtornado, e eu vou acalmar esse homem, e eu falo com ele, entre, porque eu não tive medo dele entrar, meu esposo não queria que ele entrasse, eu disse, entre e sente. E comecei a conversar com aquele homem se derramou. Então é o Espírito que vem trabalhando. Então eu sei que Ele está me capacitando a cada dia, a cada experiência. Então o que você falou para o pastor Tiago, eu creio, eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando. E Ele já vem me revelando, e vem revelando ao pastor Tiago através de outros vasos. Tudo que você falou é só para testificar o quanto Deus é bom na nossa vida. Então eu creio, eu não vou me prolongar muito, mas eu precisava falar isso, porque o Senhor, Ele sempre faz essas coisas assim, para que a gente venha crer que Ele opera, que Ele trabalha nas coisas que a gente não está vendo, mas Ele está trabalhando com mais tudo que as coisas estejam. Aleluia. Amém? Vou começar aqui. Em reverência à palavra do Senhor, irmãos, coloquem-se de pé. A palavra hoje está no livro de Gênesis 4.
Glória a Deus. Aleluias. 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 Glórias. Glórias ao teu nome, meu Senhor, meu Rei da Glória. A partir do versículo 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu, e tendo dado à luz Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar à luz a um filho, e o seu irmão, a seu irmão, Abel. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, aqui está a sua palavra revelada, Senhor. Pai, que o roubador ele não venha roubar a tua semente no coração nem na mente dos teus servos. Pai, que eles possam receber e contemplar, Pai, o que o Senhor preparou para eles na manhã de hoje, meu Deus. Fala ao coração dos teus servos, meu Pai. Ô Pai, eis-me aqui, não desmerecendo a oração do teu servo, eu te digo, meu Deus, que eu possa fazer a sua vontade. Não permita, meu Pai, que o inimigo venha travar a minha mente, meu pensamento e as minhas palavras, porque tudo, meu Pai, vem de ti, meu Pai. Oh, Pai, que a tua boa obra ela se aperfeiçoe a cada dia, não só na minha vida, como na vida de todos que aqui estão. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória Meus a Deus. irmãos, vamos nos atentar apenas a partir do versículo 3. Vamos ler o 3, o 4 e o 5. E ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para Caim, para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Paro aqui, no versículo 5, primeira parte. Eu creio que todos vocês já tenham ouvido, já tenham lido, já tenham estudado, já tenham visto várias conjecturas a respeito desse versículo e desse capítulo. E eu também já estudei sobre a oferta de Caim e a oferta de Abel. E dentre todas essas conjecturas, eu me prendi a uma que eu achei interessante, que foi que a oferta de Abel era mais importante. Eu me prendi, mas não quer dizer que eu creia totalmente, mas a gente tem que ver todas essas informações. Que a oferta de Abel era mais importante porque na oferta de Abel tinha sangue. E a oferta de Abel, ela estava anunciando ou preparando o sacrifício de Jesus que viria mais à frente. Amém. É uma conjectura. Não tem escrito totalmente aqui que foi por esse motivo que Deus atentou para a oferta de Abel. Mas o que me faz crer e entender é que a oferta de Caim, eu vou aqui no versículo 13 e falo: ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Só que na oferta de Abel, fala que ele trouxe dos primogênitos. Então está falando que na oferta de Caim não foi aceita, não foi porque a oferta era fruto da terra, mas que Caim, não tem escrito aqui dizendo que foram as primícias de Caim. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje, as primícias. Porque eu estou feliz hoje em estar trazendo a minha primícia ao Senhor e agradecendo a Deus por vocês estarem aqui, também dando a sua primícia ao Senhor. A nossa primícia é o primeiro dia da semana e o nosso tempo. A gente depois daqui pode fazer qualquer outra coisa, mas o nosso primeiro compromisso de hoje é estar aqui na casa de Deus, dando a nossa primícia ao Senhor, ouvindo a palavra revelada de Deus. Então, por que Deus não se atentou à oferta de Caim? Porque pelo que eu estou lendo aqui,
e eu acredito que na Bíblia de vocês também tem, é que Caim deu os frutos da terra. Mas não está falando que esses frutos são novos, que esses frutos estão em boa qualidade, que esses frutos ele olhou com muito carinho para escolher os frutos melhores. Ou outras coisas que a gente não sabe se foi fruta, se foi verdura, mas que foi algo da terra, que a gente sabe que foi da terra porque ele era lavrador. Mas porque Abel teve esse cuidado? Aí alguns falam porque Caim era mau, que Abel era bom, mas muitas vezes Deus, ele não quer saber se o seu coração é mau, se o seu coração é bom, mas como você vai oferecer a sua primícia a Deus é que é o importante. Aleluia. Como você vai oferecer? Muitas vezes a gente acha que a nossa primícia é só financeira. A nossa primícia financeira é para aumentar o reino de Deus aqui na terra. Como? Através do evangelismo, através do conforto da igreja. Mas a gente dá primícias a Deus de outras coisas. O que eu achei interessante, que o missionário falou aqui uma vez, e que até o pastor Tiago comentou, é do nosso dízimo de tempo. O nosso dízimo do tempo do nosso dia, muitas vezes a gente não dá. Às vezes a gente dá o dízimo quando tem culto. Quando não tem culto, a gente não passa 2 horas e 40 minutos na presença do Senhor, que é 10% que a gente precisa dar. Então, voltando aqui ao texto, Caim para aqui, mas para Caim a sua oferta a Deus não se atentou. Aí a gente fala depois no final, mais para frente, tem falando que Caim ficou triste, o semblante dele se entristeceu, porque ele ficou triste porque Deus não gostou, não se agradou da oferta dele, como eu falei. Abel, ele se dedicou à sua oferta. Como é que a gente vai dedicar? Porque muitas vezes o nosso dízimo, a nossa contribuição para a igreja, a gente muitas vezes, a gente não se preocupa com isso. Eu passei um tempo da minha vida perfumando o meu dinheiro. E eu achava tão lindo fazer isso. E eu perfumava o meu dinheiro, deixava secando, colocava no envelope e levava com toda a alegria para a casa do Senhor. E eu me sentia tão bem em fazer isso, nem sei por que parei, mas parei por algum motivo. E aí, eu tinha essa reverência. Eu não sabia se Deus estava feliz ou não, mas eu me sentia bem em fazer isso. Então, quando a gente vai preparar a nossa primícia, há muito tempo, eu confesso a vocês que eu não dava a minha primícia de dinheiro. Eu sempre me preocupava em fazer as outras coisas e não que sobrava, mas eu sabia que eu tinha que dar X no meu dinheiro. Mas eu não tirava a primeira parte. E depois eu vim entender que eu precisava me dedicar e dar a minha primícia. Não estou aqui, gente, querendo focar em dinheiro, não é isso. Eu quero falar das nossas primícias como pessoas, o que a gente dá ao Senhor. Muitas vezes, a nossa primícia é quando a gente acorda, que a gente não vai mexer no celular, que a gente não vai fazer outra coisa a não ser dedicar um tempinho ao Senhor. Amém. A nossa primícia do nosso dia. Orar ao Senhor, mas orar de verdade. Não é orar, Senhor, eu entrego meu dia ao Senhor porque eu acordei atrasado para o trabalho, oh meu Deus, tome conta de mim que eu vou trabalhar. Não, bora dedicar um tempinho ao Senhor, porque Ele se dedica tanto a gente. E também, lá no livro de Êxodo 23, também fala sobre as primícias. Se vocês quiserem ir lá, Êxodo 23, 19... terra trarás a casa do Senhor teu Deus. Aqui já tem uma ordenança que a gente deve, no caso, naquela época eles davam os primícias dos frutos da terra, trarás a casa do Senhor teu Deus. Hoje a gente não dá primícias do fruto da terra mesmo porque a gente está numa época que a gente não trabalha na lavoura. Hoje a gente trabalha, a gente tem comércio, a gente tem... E nós damos o nosso dízimo, nossas primícias, no caso, em dinheiro, para que o reino do Senhor cresça aqui na terra. Mas por que eu trago essa parte também falando sobre as primícias do fruto? Porque a Bíblia sempre está falando algo sobre primícias. Primícia, gente, os primeiros. Não é,
são os melhores, não são os primeiros. São os primeiros. Se eu recebo R$120, eu vou tirar a minha primícia. E eu criei o hábito de fazer isso. Quem dá primícias aqui tem testemunho para dar. Se alguém que tira primícias do seu dinheiro e não tem testemunho para dar, me perdoe. Algo está errado. Porque não tem como o Senhor. Tem testemunho sim. Por quê? Porque quando você dizima, não estou falando a primícia, mas estou falando quando você dizima, você separa o dízimo, devolve os 10% ao Senhor, você vai, é o quê? Quais são os demônios? O cortador, o migrador, o destruidor e o devorador. Da onde? Da sua casa, do seu, no caso, naquela época, do seu celeiro, nessa época dos nossos armários. Não só na parte do alimento, mas também na parte da nossa roupa. Porque a gente começa a prosperar sim. Eu falo isso porque meu esposo trabalhou em hotelaria e ele ganhava cesta básica. E quando a gente começou a dar primícia naquela época, que foi quando a gente começou, tem mais ou menos uns 4 anos atrás, a cesta básica do mês anterior ainda estava pela metade. É porque a gente gastava pouco, porque a gente comia pouco, não, a gente se alimentava bastante. Mas o Senhor multiplicava aquela situação. De chegar tempo da gente doar a cesta, meu esposo doava a cesta básica fechada. Por quê? Porque a gente era fiel ao Senhor. A gente era fiel ao Senhor. Não tem como o Senhor não ser fiel a nós. Muitas vezes a gente acha que Deus só vai prosperar a nossa vida financeira ou vai prosperar a nossa alimentação. Não, o Senhor prospera a nossa vida em todas as áreas. Mas as nossas primícias, não só financeira, é o nosso tempo, gente. Eu falo isso sempre. O que é que você vai dar de primícia ao seu Deus hoje? Hoje você já está dando sua primícia. Mas amanhã, e depois de amanhã, a Bíblia tem várias coisas que a gente precisa seguir, trazer para a nossa vida na realidade de hoje. Porque aqui tem falando as primícias dos frutos, mas a gente nesse tempo não tem como dar primícias dos frutos. Mas a gente nem sabe como dar a nossa primícia. Eu tenho aqui na igreja, podem ter pessoas que não trabalham, ou se tem aquele salário fixo, às vezes o dinheiro não estica. Gente, Deus multiplica. Eu sou a prova viva disso. Às vezes na minha casa não tinha gás. Eu só tinha o meu dízimo no guarda-roupa. Só o dízimo. Eu sempre disse assim, o Senhor, eu nunca quero tocar no que é seu. Eu creio que o Senhor vai prosperar. E já tinha acabado o gás à noite, e pela manhã tinha que fazer algo, e não tinha gás. E eu fui dobrar meu joelho e pedi a Deus, Senhor, eu não vou tocar no que é seu. Mas eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor vai enviar, nem que seja o dinheiro do gás. E o Senhor, quando Ele enviou logo duas mensalidades, que era o triplo, quádruplo, quíntuplo do gás. Então, Deus é fiel. Só basta a gente se dedicar a Ele e ser fiel a Ele. Deus, é o dono do ouro e da prata. Ele quer ver como é o nosso comportamento, como é a nossa fidelidade com Ele. Seja em primícias de dinheiro, seja de primícias de voto, seja de primícias de dedicação na obra, no ID. O pastor Tiago sempre está falando isso aqui. Eu também, sempre quando eu tenho uma oportunidade, eu digo, gente, aqui na igreja, glória a Deus, está bom, mas lá fora que está o nosso trabalho. É naquele povo que está lá fora que precisa ouvir o que a gente ouviu um dia, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. E a gente tem que despertar isso em nossos corações. Poxa, eu louvo a Deus pela sua vida, irmã Cíntia, porque quando você falou a respeito das cadeiras, para a gente não se preocupar com isso, outras pessoas também falaram com o pastor Tiago, mas é sempre bom a gente ouvir uma palavra de ânimo vinda do Senhor, que eu creio que veio do Senhor através de você, para que a gente não se preocupe com isso. E eu não estou preocupada, eu creio que o pastor Tiago às vezes até fica, mas eu não fico, sabe por quê? Porque eu vejo o Senhor trabalhar, e o Senhor já me revelou porque Ele deixou dessa maneira. Então eu creio que tudo vai se cumprir no tempo do Senhor. Glória no a tempo Deus. do Senhor. E lá em Romanos, não precisa ir não, mas depois se vocês quiserem marcar, em Romanos 11:16 diz o seguinte: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos. Olha lá em Romanos já está falando em massa, já não está falando em fruto, mas está falando em massa. A parte da massa que é oferecida como primeiros frutos.
toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também são. Amém. Aí é que está o X da questão. Se o 10% que você tirou do seu dízimo, esse é o meu pensamento, foi o que eu entendi quando Deus falou comigo. Se quando você tirou os 10%, você nem lembrou das contas, água, luz, cartão de crédito, aluguel, eu falo por mim nessa questão toda. Eu tirar os 10%, olha, eu tenho uma escolinha que Deus me deu. E na época eu não era nem crente, é muita coisa para contar e Deus vai me dar a oportunidade de contar. E Ele me deu a escolinha e tudo, e eu aprendi com Deus que toda mensalidade que entrasse, a primeira mensalidade era do Senhor. Até hoje é assim. Não foi no começo não, tem mais ou menos uns 2 a 3 anos. E daquele dia em diante, o operar de Deus na minha vida é diferente. E o Senhor, não falo na questão de alimento não, gente, não é na questão de alimento que eu falo não, mas Ele se agradou com a minha primícia. Eu digo, Senhor, se eu receber, porque a mensalidade de lá, eu moro num bairro carente, e a mensalidade de lá é praticamente um valor simbólico comparado a Pituba. A mensalidade de lá é R$120, R$130, entendeu? R$140, dependendo da faixa etária da criança. E a gente tem uma quantidade pequena de aluno. Mas Deus nunca deixa a gente passar necessidade. A gente não vive de luxo. Mas se a obra do Senhor precisar, como eu disse ao pastor Tiago, se a obra do Senhor precisar, a gente aperta mais um pouquinho. Mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Porque eu sei que quando Ele chamou, Ele vai garantir até o fim. Então eu sempre tiro, às vezes vem, como são irmãos, é R$200 de mensalidade. Eu nem fecho o olho, às vezes eu estou com um cartão de crédito imenso. Porque comprar alimentação, comprar isso, comprar aquilo, eu não me preocupo. Eu não me preocupo. Eu tiro a minha primícia. Eu não estou nem aí. Sabe por quê, gente? Porque eu aprendi a descansar no Senhor. Eu aprendi a descansar no Senhor. Aleluia. Se eu disser a vocês hoje, olha, meu esposo tem quantos anos, Márcio, que está desempregado? 1 ano e 5 meses. Não, mas depois você ficou 8 meses, agora 1 ano e 5 meses. Não falta alimento na minha casa. Não falta. E eu não deixo de dizimar. Eu não deixo de tirar minha primícia para o Senhor. Às vezes, porque Deus colocou no meu coração hoje, eu não sabia que eu ia trazer a palavra hoje. Eu não sabia. O Senhor falou comigo bem cedinho. Aí eu falei, pastor Tiago, se o Senhor quiser me dar uma oportunidade de levar uma palavra de reflexão, eu vou levar a palavra de reflexão. Ele fez uma quem vai levar a palavra hoje, eu não sei. Eu amei, porque ele está acostumado a ele falar alguma coisa comigo, eu digo, poxa tia, não quero não. E o Espírito Santo já tinha falado comigo no meu coração, então me deixou tranquila. Ele me deixou tranquila. Porque eu já deixei aqui para vocês dizendo que eu não sou muito fã de microfone. Se eu tivesse sem microfone, eu acho que eu estava até mais tranquila. Mas Deus me chamou para isso, eu não posso correr. Ele me disse na palavra dele o que é que eu tinha que fazer. E que se eu corresse para um lado, eu já sabia o que é que ia acontecer comigo. Então eu tenho que obedecer ao meu Deus. Glória a Deus. Então Ele colocou no meu coração as primícias. Não, pelo amor de Deus, eu não quero que vocês entendam que eu estou falando sobre primícias, as minhas primícias que vocês devem fazer. Mas vocês devem fazer o que o Espírito Santo colocar no coração de vocês. Não que a missionária Rosana falou aqui, ou não que o pastor Tiago falou aqui, não, pelo contrário. Todo o dinheiro que você emprega na casa de Deus é para a obra de Deus. Se você quer colocar, olha Senhor, a partir de hoje eu faço um voto com o Senhor, que eu quero dar minhas primícias ao Senhor, mas o Senhor sabe que eu não tenho condições. Vamos ser sinceros, porque Deus sabe, mas Ele quer que a gente verbalize. Mas meu pai, eu quero lhe dar mais. Eu nunca, a gente crê no Senhor Jesus, não crê em mim. Eu nunca dei 10% a Deus. E olha que eu tenho muitos anos no Evangelho, muitos. Desde quando Deus me deu a escolinha, eu tenho 13 anos com a escolinha, eu nunca dei 10% a Deus. Nunca. Por quê? Porque eu sempre dava mais.
Eu sempre dava mais. Eu sentia no meu coração. Não é que vocês precisam fazer dessa maneira. O Espírito, ele vai nos impulsionar a fazer o que ele quer. Mas no meu coração eu sentia que eu tinha que fazer isso. Então eu sempre tive isso no meu coração. Sempre dar um pouco mais. Por quê? Porque a minha oferta era para o Senhor. O meu dízimo era para o Senhor. Às vezes eu dava o dízimo, um pouco mais do dízimo, e dava a minha oferta. E na congregação neopentecostal que eu congregava, foi a primeira igreja que lá eu aprendi que eu tinha que sacrificar para receber. Então eu aprendi que se eu não sacrificasse, Deus não ia me ouvir. E depois Deus me soprou para uma outra igreja, que eu vim entender que Deus nos dá sem precisar sacrificar. Mas eu sacrificava com alegria. Quando eu falo a vocês que eu perfumava o meu dinheiro, era naquela época. Eu tinha que fazer sacrifício e às vezes tinha aluguel para pagar. E eu me lançava em sacrifício de R$1.000. E dizia assim, eu vai prover. E provia, gente. Mas provia por quê? Porque eu tinha fé que Deus ia fazer isso. E Ele fazia. Glória a Deus. Eu sacrificava mesmo. E depois que eu vim entender que eu não precisava de sacrifício para Ele me abençoar. Mas é só para vocês entenderem. Na época a minha escola era pequena, tinha pouco aluno, mas eu fazia voto alto. Eu fazia voto alto porque eu sentia, porque nessa congregação você acaba ficando impulsionado pela emoção de fazer voto alto. Por isso que depois eu vim começar a me policiar mais. E a entender que Deus, Ele não quer que a gente vá pela emoção. Que a gente realmente sente, lê a Bíblia, converse com o Senhor, o que é que o Senhor acha? Eu tenho no meu coração de fazer isso, mas o Senhor acha que eu devo fazer e o Senhor vai falar com a gente. Entendeu? Então, nesse finalzinho aqui, se é santa a parte da massa oferecida como primeiros frutos, toda a massa. Então, se você dá a sua primícia do seu salário, todo o resto do seu salário é santo. Isso quer dizer que todo o que sobrar do seu salário, o Senhor multiplica. E eu vivo isso, gente. Eu não vou dizer que eu vivi, não. Eu vivo isso. Porque lá tem pais que pagam data tal, tem pais que pagam data tal. E na época das festas? Vocês pensam que os pais pagam direitinho? Não, Nanina, não. Lá na minha escola tem 30 alunos, 4 bolsistas e a mensalidade é R$130. Fora os que eu dou desconto, que paga 100. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso, porque Ele colocou a minha escola ali. Ele permitiu que eu estivesse ali por 13 anos pagando aluguel, 2 aluguéis, e não falta alimento para minha família. Então é tudo milagre do Senhor, é tudo a mão dEle. Então, quem sou eu para poder dizer assim, não, Deus não faz? Ele faz. Ele faz porque eu sou prova viva de que Ele faz. Então, a gente precisa nos doar mais ao Senhor. A gente precisa nos doar mais à obra do Senhor. Tirar as nossas primícias de tudo, mas de tudo mesmo, do tempo, se possível do dinheiro, mas de outras coisas a gente pode tirar. Porque aqui está falando, se uma parte da massa você dá como primícias a Deus, o restante da massa toda. Se a árvore, aqui tem falando, ó, se a raiz é santa, os ramos também serão. Então já está falando, se você se consagra, se você diante de Deus é santa, o que é que você fará que não vai ser santo diante dele? Você vai estar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração. Meus irmãos, vocês podem ficar de pé, colocar uma mão no coração. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade que Tu me deste nessa manhã, meu Deus, para que eu pudesse, Pai, estar diante do Teu altar, entregando as minhas primícias, meu Pai. Oh Deus, eu te agradeço também pela vida de cada membro que está aqui nesta manhã, meu Deus, entregando também as primícias dele, o tempo deles a Ti, meu Deus. Oh Senhor, eu te agradeço poderosamente, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te agradeço, meu Pai, pela vida dos que estão aqui e dos que não estão, meu Pai. Dos que estão viajando, dos que estão vendo familiares, dos que por algum motivo não estão na igreja na manhã de hoje.
vai lá, visita cada um deles, meu Pai. Cobre eles, traz livramento na vida deles, meu Pai. Os que estão na estrada, meu Pai. Os que estão, meu Pai, em casa, meu Pai, Senhor. Toca em cada um deles, meu Pai. Mostra a eles que eles têm que estar na tua casa, te buscando e te adorando, dando as primícias deles ao Senhor também, meu Pai. Ô Senhor, eu te agradeço por essa palavra que o Senhor revelou no meu coração, meu Pai. Que os teus servos entendam, meu Pai, que a primícia não precisa ser só financeira, mas a primícia do tempo, a primícia da leitura da Bíblia, a primícia de buscar mais a tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço, meu Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por essa manhã, eu te agradeço, meu Pai. Eu te agradeço porque hoje é o primeiro dia da semana, meu Deus. E eu entrego, meu Pai, na tua mão toda a nossa semana, meu Deus. Que tudo que está travado na vida dos teus servos, que o Senhor venha, meu Pai, agora, em nome de Jesus, destravar. E que tudo dessa semana, meu Pai, está abençoado no teu nome, meu Pai. No nome de Jesus, meu Deus. Ô Senhor, em nome de Jesus, quem tiver, meu Pai, alguma questão que vai resolver durante essa semana, que o Senhor já dê a vitória em nome de Jesus, meu Pai. Porque nós estamos aqui nos dedicando a Ti, meu Pai, ainda é pouco, meu Pai. Mas eu sei que o Senhor se atentou para nós, meu Deus. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Deus. E te agradeço ainda por tudo que o Senhor ainda há de fazer durante essa semana, meu Pai. Ô Senhor, em nome de Jesus, nos prepara, meu Pai, para terça-feira, para o dia da nossa Santa Ceia, meu Pai, em nome de Jesus. Que os teus servos estejam em consagração, meu Pai, para que eles possam sentir o teu sobrenatural, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.